Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações, oferece um relato genealógico dos descendentes de Noé através de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esse capítulo é fundamental para entender como a humanidade se dispersou e formou as diversas nações após o dilúvio. Embora a leitura de genealogias possa parecer simples, a profundidade e o significado espiritual, histórico e cultural por trás desses nomes são imensos. Esse capítulo conecta o plano redentor de Deus com as origens dos povos do mundo, mostrando a amplitude do alcance divino. Logo no primeiro versículo, o texto introduz a descendência de Noé. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Aqui vemos que a narrativa foca nas gerações que surgiram logo após o dilúvio, o que significa que o mundo pós-diluviano começa a se reorganizar e repovoar. A humanidade está em um novo começo, uma oportunidade para que a terra seja preenchida novamente, conforme a ordem de Deus a Noé. O capítulo é organizado em 3 seções principais, cada uma detalhando a linhagem de um dos filhos de Noé, começando por Jafé, seguido de Cam e, por fim, Sem. A genealogia de Jafé é relatada nos versículos 2 a 5. Jafé é geralmente considerado o ancestral das nações do norte e oeste da Mesopotâmia, povos que se expandiram em direção à Europa e algumas partes da Ásia. Entre os filhos de Jafé, encontramos nomes como Gomer, Magog, Javã e Meseque. Esses nomes aparecem em várias partes da Bíblia, e muitos estudiosos os associam às tribos e nações europeias e asiáticas. Por exemplo, Javã é tradicionalmente identificado com os gregos, enquanto Magog aparece em profecias posteriores, como em Ezequiel capítulo 38, referindo-se a um povo do norte. O versículo 5 menciona que, por estes foram repartidas as ilhas das nações, sugerindo que os descendentes de Jafé se espalharam por vastas regiões, formando os povos marítimos que habitavam as ilhas e costas. A genealogia de Cam é relatada nos versículos 6 a 20, e aqui vemos uma ênfase nas nações que povoaram a África e o Oriente Médio. Os descendentes de Cam incluem figuras como Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, que são de grande importância histórica e bíblica. Cuxi é geralmente associado aos etíopes ou povos do sul do Egito, enquanto Mizraim é o nome hebraico para o Egito. Canaã, por sua vez, é o ancestral dos cananeus, que habitavam a terra que mais tarde seria dada aos israelitas por Deus. Um dos descendentes mais notáveis de Cam é Nimrod, descrito como o primeiro valente na terra, Gênesis capítulo 10, versículo 8. Nimrod é mencionado como alguém poderoso na caça e como o fundador de grandes cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 10, versículo 10. Ele é uma figura associada à construção da cidade de Babel, que mais tarde seria o palco da famosa história da Torre de Babel no capítulo 11. Nimrod representa o espírito de rebeldia e poder que levaria à tentativa de unificar a humanidade em oposição a Deus, um tema que será explorado no próximo capítulo. A descendência de Cam também inclui povos importantes como os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus e outros grupos que mais tarde habitariam a terra de Canaã e se tornariam adversários dos israelitas. O texto deixa claro que essas nações, embora descendentes de Noé, eventualmente se tornaram corrompidas e em oposição ao plano de Deus. Finalmente, nos versículos 21 a 32, temos a genealogia de Sem. Sem é tradicionalmente considerado o ancestral dos semitas, incluindo os hebreus, arameus, assírios e outros povos do Oriente Médio. Entre seus descendentes estão nomes como Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Arfaxade é especialmente importante porque dele descende Eber, que é o ancestral direto de Abraão, o pai do povo israelita. A linhagem de Sem é particularmente importante na narrativa bíblica, porque dela surgirá o povo escolhido por Deus para ser uma bênção para todas as nações. A linhagem de Eber é mencionada como a origem dos hebreus, e essa conexão é essencial para a narrativa redentora da Bíblia. A promessa de Deus de abençoar todas as nações através da descendência de Abraão, que será feita em capítulos futuros, tem suas raízes na genealogia de Sem, mostrando que o plano de Deus para a redenção do mundo não surgiu do nada.
mas estava firmemente enraizado na história humana. Ao final do capítulo, vemos que estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Esse versículo é uma conclusão adequada para o capítulo, reforçando a ideia de que todos os povos da terra podem traçar sua origem até Noé e seus filhos. Isso nos lembra que, apesar das divisões étnicas, linguísticas e culturais que vemos no mundo, há uma unidade fundamental na humanidade. Todos somos descendentes de Noé, e, portanto, a história humana está interconectada. Esse capítulo nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ele mostra a soberania de Deus sobre a história. Mesmo após um evento catastrófico como o dilúvio, o plano de Deus para a humanidade continua, e ele organiza as nações de acordo com seus propósitos. Em segundo lugar, ele ressalta a diversidade dentro da unidade. Embora todas as nações descendam de uma única família, elas se espalharam e se desenvolveram de maneiras únicas. No entanto, essa diversidade não deve ser motivo de divisão, mas sim um reflexo da criatividade de Deus. Finalmente, a tabela das nações em Gênesis capítulo 10 aponta para o propósito redentor de Deus para todas as nações. Embora estejamos lendo sobre as origens das nações, o plano final de Deus, que começará com a escolha de Abraão, é abençoar todas essas nações. Essa bênção se concretiza plenamente em Jesus Cristo, que por meio de sua vida, morte e ressurreição, oferece salvação a todos os povos, independentemente de sua origem. Portanto, ao ler esse capítulo, podemos ver não apenas uma lista de nomes e lugares, mas uma preparação para a história de redenção que se desenrolará ao longo de toda a Bíblia. Deus, em sua soberania, está moldando a história, e cada nação, cada povo tem um lugar no seu grande plano. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Ernie Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.